Amém, amada igreja. Quem é que fala assim? Quem é que fala assim? Estamos com saudades de você, minha pastora amada, viu? E agora vamos voltar. Gente, que alegria estar aqui com vocês nessa manhã, né? Que alegria em poder ouvir a voz do nosso amado hoje. Quinta-feira eu ia pregar essa palavra, mas infelizmente teve, né, o problema do acidente. E aí recebi um convite, assim, umas 10h30 da noite, 11 horas, para pregar, né, pastor? Hein, pastor? Ai, meu Deus, eu não acredito, porque eu poderia ter, né, lido mais, mas amém. É bom que o Senhor é quem vai falar nessa manhã. Amém? E hoje eu vou falar sobre uma palavra que ela é muito conhecida. E essa palavra ela vai nos trazer muitos ensinamentos. Sempre que eu ouvi essa palavra sendo pregada, eu sempre ouvi falar só de um detalhe, que eu vou comentar aqui com vocês. Mas quando eu estive há poucos dias numa ministração de uma diaconisa daqui da igreja, diaconisa Lana, e nós fomos para o Crato e ela me convidou para fazer o louvor, né? E aí eu ministrei um louvor e lá o Espírito Santo ele falou algo para algumas pessoas que estavam ali através daquele louvor. E quando eu fui buscar ao Senhor para saber qual era a palavra que Ele queria, eu disse: Deus, fala comigo. Porque eu não quero levar só simplesmente uma história. Eu quero que seja a voz do Senhor. Eu quero que o Senhor fale com a igreja. Eu quero que o Senhor também fale comigo. Porque antes que a palavra ela seja ministrada, o Senhor nos confronta. Vem primeiro para nós. Você que pensa que nós que estamos aqui estamos só apontando para vocês, antes de apontar para vocês, o Senhor aponta para nós, né? E o Senhor me confirmou que eu deveria falar sobre isso, né? E hoje nós vamos aprender e falar sobre a história de um paralítico que estava no tanque de Betesda. E onde esse tanque de Betesda ficava? Em Jerusalém. E esse paralítico, ele ficava à beira desse tanque numa maca. E por que ele ficava ali? Qual o propósito daquele paralítico não estar dentro da sua casa com sua família? Por que ele estava ali naquele tanque? Ele estava naquele tanque porque aquele tanque tinha algo diferente dos céus. O Senhor, ele mandava um anjo descer do céu, tocar naquelas águas e agitar as águas daquele reservatório. E a primeira pessoa que entrasse dentro daquele tanque seria curada. Vocês estão entendendo por que ele estava lá? Só que há algo interessante na história. Ele estava naquele tanque por 38 anos. O que passa na sua cabeça? Onde existia um paralítico numa maca, num tanque de milagres, e ele ficou lá 38 anos. Há algo estranho nessa história. Há algo até mesmo muitas vezes revoltante nessa história. Onde a gente se pergunta: cadê a família? Cadê os amigos? Cadê a compaixão do povo que passava? O povo já sabia que o tanque, sempre o anjo descia, porque Deus mandava o anjo descer para mexer naquelas águas. O povo já sabia. Mas onde estava a preocupação do povo com aqueles enfermos? A Bíblia diz que havia uma multidão de enfermos naquele lugar. E propositalmente, eu acredito que sim, estava havendo uma festa em Jerusalém, uma festa judaica. E Jesus se dirigiu a essa festa. Só que antes de chegar àquele lugar, existia o tanque de Betesda. E Jesus decidiu ir lá.
E quando ele chegou lá, ele viu esse paralítico. E quando ele se aproximou daquele paralítico, ele perguntou: o que você quer? Você quer ser curado? Essa foi a pergunta que Jesus fez. Jesus foi direto: você quer ser curado? E eu queria perguntar para vocês: o que você responderia para Jesus se ele perguntasse: você quer ser curado? Vocês querem ser curados? Essa seria a resposta que o paralítico deveria ter dado para Jesus. Eu queria que você abrisse a palavra em João capítulo 5. Lembrando que nós vamos aprender muitas coisas sobre essa história, e esse é o primeiro ponto. A resposta do paralítico para o homem que iria curá-lo. E se não fosse Jesus, fosse uma pessoa qualquer, a resposta do paralítico deveria ser a que vocês deram. Mas ele deu uma resposta diferente. Pode colocar, Carol. Eu acho que eu vou ler por aqui, tá? Para ficar mais fácil para vocês. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Vocês observaram uma coisa? Em vez dele falar, eu quero ser curado, ele foi falar e vomitou sobre as dores que o perturbava, as dores que o acompanhava. A cura não era mais o principal para a vida dele. Ora, você passar 38 anos num tanque, deveria ser a cura que ele queria, mas não. Ele abriu sua boca para murmurar. Ele abriu sua boca para falar mágoas. Porque se ele fez esse contestamento para o Senhor, se ele falou: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, o que é que ele estava querendo dizer? A boca fala do que o coração está cheio. Não é assim? A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 12, versículo 34. Por favor, Carol, coloca aí para mim. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Ou melhor, porque a boca fala do que está cheio o coração, nessa versão. Então vocês estão entendendo que muitas vezes existem pessoas que estão enfermas porque elas vivem sempre pensando nas mágoas que elas carregam. Elas vivem pensando sempre nas suas dores. Elas já poderiam ter sido ajudadas a entrar naquele tanque de milagres. Mas elas estão tão aprisionadas, elas estão tão arraigadas, elas não abrem mão da sua dor. E o Senhor, quando escreve a sua palavra, Ele não deixa as coisas à toa. Se Ele realmente colocou
aqui escrito, Ele permitiu que estivesse escrito isso do jeito que está aqui, é porque algo Ele queria que nós entendêssemos. Se eu quero ser curado, eu preciso fazer algo mais. Lógico que existem pessoas que ficam enfermas e não é por causa de uma mágoa, não é por causa de uma dor, lógico. Mas o caso desse paralítico tinha a ver também com isso. Olha a resposta que ele deu. Ele poderia ter dito: sim, eu quero ser curado. Mas ele lançou para fora aquilo que estava destruindo ele por dentro. E, Carol, eu queria que tu colocasse no versículo 9, pode ser? De João 5. Imediatamente, o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Quando Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado, ele deu a sua resposta. Mas mesmo assim o Senhor foi lá e curou. O Senhor curou aquele paralítico. E ele deu uma ordem. Olha só. Pega o teu leito e anda. Olha só. Levante-se, pegue o seu leito e ande. Vocês estão compreendendo? O Senhor Jesus, ele poderia ter feito diferente. Ele poderia ter pegado na maca e só simplesmente virado. E jogado aquele homem dentro daquele tanque. Não era um tanque de milagres? E por que Jesus fez diferente com esse homem? Lendo o contexto da história. Jesus fez diferente com aquele homem. Porque ele não queria que o homem deixasse enraizar as suas mágoas. Que o homem chegasse para aquelas pessoas da sua família, para os seus amigos que não lhe ajudaram e chegasse: olha só, você está vendo esse homem? Ou então até mesmo, veio um homem, passou no tanque, perguntou se eu queria ser curado e ele mesmo virou a minha maca e me jogou. E eu estou aqui, eu fui curado. O que vocês fizeram por mim? Ele poderia ter feito isso. Jesus poderia ter curado o homem de uma maneira diferente, mas não. Jesus disse: levanta, pega o teu leito e anda. Vocês estão compreendendo os ensinamentos de Jesus para nós nessa manhã? Ele queria dizer para mim e para você: não fique choramingando por suas dores. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Eu estou com você. Sou eu que vou fazer o milagre na tua vida. Não esperem de homens, porque a palavra do Senhor diz: maldito o homem que confia no homem. Sou eu que posso fazer além na sua vida. Outra coisa que ele queria dizer com essa história é que o paralítico tinha sim que andar com aquela maca. Ele tinha mesmo que estar andando com aquela maca, porque ele tinha que lembrar do lugar onde Deus o tirou. Deus fez um milagre na vida daquele paralítico. Deus tirou ele de anos e anos de sofrimento, anos e anos de abandono. Mas o que o Senhor Jesus quis ministrar é o quê? Não fique preso nisso. Não fique preso no abandono. Nós não podemos ficar presos achando que somos abandonados, porque nós temos o Senhor conosco. E se você tem o Senhor com você, você tem tudo. Você vai entrar na porta que Ele achar que vai ser a melhor para você. Você vai sair da porta que Ele achar que vai ser o melhor para você. Sabe por quê? Porque Ele é onisciente. Ele sabe quem é que está dizendo a verdade para a gente e quem não está.
Ele sabe quem nos ama de verdade e quem não nos ama. Ele sabe quem são os nossos amigos de verdade e quem não são. Ele sabe quais são o emprego que você vai ter que vai dar certo para você. Ele sabe qual é o emprego que você não vai entrar numa depressão. Ele sabe o que é que você vai fazer que vai dar certo para você. Então, por que não confiar em alguém que conhece todos os pensamentos humanos? Por que não confiar naquele que já sabe o que vai acontecer lá no fim? Nós precisamos confiar mais em Jesus. Ele morreu numa cruz, Ele deu a sua vida por amor a mim e por amor a você. Vocês que são pais, teriam coragem de entregar os seus filhos por um assassino? Por um abusador? Por pessoas que ferem outras? Você não teria essa coragem. Mas o Deus Pai fez isso por mim, por você. E Jesus, como Deus e Filho, decidiu fazer isso por mim e por você. Lembre dos milagres que o Senhor fez por você. Lembre das coisas que Ele fez por você lá atrás. Você precisa lembrar disso. Você precisa pegar a maca, o leito e ir andar. Para que essa maca sirva também de testemunho. As pessoas precisam saber o que Deus fez na tua vida e na minha vida. Porque as pessoas que se identificarem com você, elas vão conhecer a Cristo. Você precisa mesmo andar com essa maca. Pode passar, Carol. Imediatamente, o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Nós vamos entrar em um outro ponto agora da história. Nós falamos o que? Sobre mágoas, sobre ressentimentos, sobre críticas, não é verdade? Era isso que a gente estava falando. Nós falamos sobre falar do que o Senhor fez nas nossas vidas para que outros sejam curados, restaurados. Mas agora nós vamos falar sobre outro ponto. Sobre o ponto dos judeus que viram esse homem carregando a sua maca. Pode passar, Carol. Por isso, os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Glória a Deus. Eu queria que você se atentasse para essa parte onde falou do sábado. E essa parte onde ele disse o seguinte, volta aí, Carol. Os judeus foram contestá-lo, porque ele estava carregando a maca dia de sábado. E o que é que tem a ver? Porque eles acreditavam que no sábado realmente não podia fazer nada, era o que estava na lei. Porque o Senhor Deus descansou no 7º dia. Então era contra a lei você fazer algum tipo de trabalho durante o sábado. Vocês estão compreendendo? E o que foi que Jesus fez? Jesus curou aquele homem. E Jesus mandou ele levar a maca. Diante da lei, aquele homem não era para estar levando, carregando uma maca. Vocês estão entendendo? Mas Jesus, ele veio para trazer uma nova aliança. Onde amar o próximo tinha importância. Então Jesus curou aquele homem. E coisas realmente tinham que acontecer. Para a gente virar a chave. E entrar para a porta da nova história, da nova aliança. E ele foi indagado por judeus. Ora, que falta de compaixão. Estava em tempo de festa. No versículo 1 dizia isso. Jerusalém estava festejando uma festa judaica. E as pessoas sabiam que havia uma multidão de enfermos no tanque. E as pessoas estavam festejando
Aonde está você? Será se você realmente mandou uma mensagem para uma pessoa que está precisando? Será se você teve compaixão? Ou será se você ficou criticando algumas atitudes? O que você está fazendo? Você está servindo o próximo? Havia falta de compaixão e havia religiosidade. E a palavra do Senhor fala sobre o primeiro mandamento e o segundo mandamento, mais importante. Vocês sabem quais são? Levanta a mão quem sabe. O primeiro mandamento e o segundo mandamento mais importante. Alguém poderia dizer? Exatamente isso, forte. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então há uma decadência de amor. Há uma decadência de amor dentro de nós. Porque nós não estamos nos importando. Nós não estamos mais nem aí. O mundo está se esfriando muito mais. O que é que a palavra de Deus fala? Que o amor de muitos se esfriará. E é isso que a gente está vendo. O amor de muitos se esfriando. Isso está entrando nas igrejas. As pessoas estão ficando agora como muros de pedra. Corações duros. Corações que não perdoam, corações que não amam, corações que não têm compaixão, corações que não estão mais nem aí com o próximo. Corações que só querem estar certo. Mas quando nós fazemos isso, o Senhor se distancia de nós. Ou melhor, Ele está sempre ali. E nós somos que nos distanciamos dEle. E essa palavra foi pregada tão simples. E eu só lembrava muito, desde os meus 15 anos, eu só lembrava da maca. Né? Sempre que a gente ouvia essa pregação, desde os nossos 15 anos de idade, era assim. O homem que precisava levar a maca para lembrar da onde ele tinha saído. Da onde Deus te tirou. Mas olha que grandes ensinamentos o Senhor falou aqui. São tantas coisas. Você pode se encontrar, você pode ser como esse homem paralítico. Você pode ser como essas pessoas, os judeus. Você pode se encontrar vivendo numa religiosidade. Tenha compaixão de quem cai. Ou melhor, tenha compaixão de quem saiu da presença de Deus. Dê a mão a quem saiu da presença de Deus. Porque se você der a mão a quem saiu da presença de Deus, a pessoa vai voltar. Você está entendendo isso? Se você der a mão a quem saiu, a pessoa vai voltar. E é isso. O Senhor nos chamou para isso. Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura e eles serão salvos. Nós somos chamados, foi dada uma convocação, foi dada uma ordem. E eu e você precisamos fazer isso. O que nós estamos fazendo por aqueles que saíram, por aqueles que estão mais ou menos, que estão meio que escondidos, estão meio que se escondendo? Ou você que também está se escondendo, porque você está se limitando em aparecer para trazer alguém para Cristo. Porque quanto mais em Cristo você estiver, mais pessoas você vai querer arrastar para Cristo. Então não combina se esconder. Se eu quero me esconder, esse pedestal aqui não me esconde. Alguém vai me ver. Não adianta você se esconder. Você está entendendo? Há pessoas que precisam ser alcançadas por você e você está parado, se escondendo. Não quer intimidade com pessoas, não quer mais se envolver nas igrejas, porque não quer se frustrar. Sabe por quê? Porque o teu eu está no trono da tua vida. Não é Jesus.
Porque Jesus desceu do céu. E ele veio para uma terra para se importar com pessoas que não estavam nem aí para ele. Nem o próprio povo judeu estava nem aí para ele. A primeira barreira que Jesus tinha era a rejeição do povo. Era a dúvida, será mesmo se ele é o Filho de Deus? Ora, nós vimos ele nascer, ele crescer, nós convivemos com ele. E muitas vezes nós estamos nesse nível, rejeitando pessoas. Chega, não é mais tempo para se esconder. Porque você também rejeita pessoas. Sabe por quê? Porque se você não se importa com a salvação de pessoas, você não está tão perto de Jesus. Sabe, Jesus está aqui. E sabe onde é que você está? Você está bem aqui. Você não está próximo. Você não está perto o suficiente. É momento e é hora de você voltar. Volte ao lugar onde Jesus quer que você esteja. E o lugar que Ele quer que você esteja é na presença dEle. É buscando Ele. Ele nos chama para entrar no quarto e orar em secreto. Mas Ele nos dá uma ordem para a gente ir. Ele não mandou você ficar enclausurado no quarto só orando e só pensando em você. Você se achando espiritual, onde a sua oração vai alcançar muitos. Vai, lógico, porque está aqui na palavra. Porque a palavra se cumpre. O que vai se cumprir é o que está aqui. Não é o que eu e você está falando. Você está entendendo? Eu não estou falando de profecias, ok? Eu estou falando de uma maneira diferente. Eu estou dizendo que o que vai se cumprir é o que está aqui. Você pode jejuar pedindo algo a Deus. Mas e se isso não for de acordo com essa palavra, não vai acontecer. Você pode orar várias vezes por algo para acontecer. Mas se isso não estiver de acordo com o que está aqui, não vai acontecer. Porque Ele cumpre aquilo que Ele diz. E às vezes os nossos desejos não é a vontade dEle. E eu vou te dizer mais uma vez, confie na vontade do Pai para a sua vida, porque Ele é onisciente. Ele conhece todas as mentes. Ele também está presente em todos os lugares. Ele já conhece o teu futuro. E por que você quer confiar na força do teu braço? Por que você quer confiar nos teus próprios pensamentos? Você não sabe qual vai ser o dia de amanhã. E se você andar com Ele, você vai saber o que Ele quer para a sua vida. E se você andar com Ele, sua vida vai ser realmente de fato diferente. Você pode sofrer o que for, mas nada vai te derrubar. Você vai continuar resistente. Você vai continuar em pé. Você está entendendo? Quem tem Jesus não cai e se desespera. Quem está longe de Jesus, isso acontece, mas quem está perto é forte. Quem está perto é resistente. Quem está perto, não há quem possa vir contra nós. Porque Ele vai à nossa frente. Você está compreendendo isso? Existem muitos pontos nessa palavra que me fez refletir, e o Senhor foi falando comigo, porque muitas vezes a gente está com esse paralítico, querendo que alguém lhe socorra, querendo que alguém mexa um pauzinho para te empurrar para dentro do tanque. Não, se fulano fizer isso por mim, eu vou alcançar o que eu desejo. Está na hora da gente sair. Está na hora da gente levantar, pegar a nossa maca e andar. Se Ele deu uma ordem, ouça a voz do Senhor. Nós não podemos ouvir as nossas vozes, nem a voz do inimigo. É a voz do Senhor que vai à nossa frente, que vence batalha por nós. A batalha já está vencida e a gente fica com medo, achando que depende de nós. E a gente fica se escondendo. A gente fica querendo ficar ali no lugar do paralítico.
E se lamenta, não, porque fulano não fez isso por mim, porque esse crânio não fez isso por mim. Eu não consigo avançar. E muitas vezes a gente se sente assim. E como eu falei, a gente pode se encontrar em vários momentos como o homem que estava cheio de mágoas, como o homem que é paralítico, preso, escondido, como os homens, na verdade, que indagaram Jesus, criticando. Nós podemos também estar com essa religiosidade. Eu quero que essas palavras que eu estou falando vocês guardem, certo? Para que vocês possam entender o contexto dessa palavra. Amém? E outra pessoa que também passou por uma situação como essa, no sentido de... Sim, bota aí por favor, Carol, no versículo 14 de João 5. Antes de falar dessa outra pessoa, eu preciso falar sobre esse versículo. Vamos ler aqui comigo, olha só, essa é a mesma história, João 5, do paralítico. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Vocês estão entendendo isso? Eu vou ler novamente. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Então aquele homem, ele tinha uma vida de pecado. Você está entendendo? E os sentimentos que ele carregava também era pecado. E o Senhor estava lhe alertando: preste atenção, abra os seus olhos, não volte a pecar nas mesmas coisas que você pecava. Decida mudar. Porque senão vai lhe acontecer coisa pior. Quantas chances você vai receber de Deus? Quantas chances a mais para mudar o pecado de estimação que você carrega? Você precisa tomar uma atitude. Você precisa virar a chave da mudança na sua vida de fato, da transformação. E ele disse: não peques mais. E outra pessoa da Bíblia é a mulher que ia ser apedrejada. Sabe de quem é que eu estou falando? Quem é? Menos o pastor. Quem é a pessoa que eu estou falando? Maria Madalena. Maria Madalena. Ela foi pega em adultério, no ato. E os homens pegaram ela e jogaram e queriam apedrejá-la diante de Jesus. Vocês estão entendendo? E quando Jesus disse: atire a primeira pedra quem não tem pé. Atire a primeira pedra quem não tem pecado. Foi o que salvou. Foram as palavras de Jesus que salvou aquela mulher. Aqueles homens estavam tentando testar Jesus para ver se ele ia errar. Sabe que existem pessoas assim? Que lhe provocam para ver qual vai ser o teu posicionamento, para falar de você lá atrás. Isso acontece. Existem pessoas que infelizmente fazem isso. Vocês estão entendendo? Nós temos que ter cuidado com quem nós escolhemos para andar. Porque às vezes tem pessoas que estão ali só esperando sua queda para tomar o seu lugar. Ou só esperando a sua queda e a de outros muitos. Às vezes nem quer ter lugar. Mas o papel daquela pessoa é ver pessoas cair. Porque ela está cega ainda, ela ainda não encontrou Jesus no mais profundo da alma dela. Está entendendo? Jesus está ali, ó, ela tem Jesus, na verdade. Mas ela está longe do Senhor. Nós reconhecemos as pessoas que estão longe do Senhor. Nós sabemos quando a pessoa não está buscando ao Senhor. Você está entendendo? Nós sabemos. É fácil saber que não está buscando ao Senhor. Olha os frutos. Então nós precisamos botar nossas orelhinhas de molho. Não é assim? Botar nossas orelhinhas de molho. Para a gente não se tornar uma pessoa como essa. Porque se eu falar muito dessa pessoa, se eu murmurar muito, se eu falar, eu acabo me tornando como elas lá na frente. Você sabia disso? Então, eles estavam ali para ver Jesus cair.
ele estava ali para ver Jesus, porque ele não sabia que Jesus era o Filho de Deus. Então, eles estavam ali realmente para ele responder alguma coisa contrária à palavra. Você está entendendo? E pronto. Jesus ser talvez até se crucificado ali naquele momento sem cumprir a obra. Entendeu? Porque era isso que o inimigo queria. Usar pessoas. Então, por isso que nós precisamos conhecer essa palavra. Porque essa palavra realmente nos salva. Você sabia? Porque a palavra é Jesus. Ele estava desde o princípio. Tudo foi criado por meio da palavra. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Você sabe quem é o verbo? Você sabe quem é a palavra? Jesus. Tudo foi formado na criação por meio dele. Pela voz. Qual voz você está ouvindo? Qual é a voz que você está ouvindo? Você precisa ouvir a voz de Jesus. Você precisa ouvir a voz. E como eu escuto Jesus, como é que eu converso com Jesus? Eu preciso conhecer essa palavra, eu preciso aprender. Senhor, e sempre que for ler, não só ler para ter um conhecimento e ficar soberbo, porque a palavra do Senhor também diz que a palavra... O que acontece? A letra, na verdade, não é nem a palavra. Olha só, a palavra não é Jesus? Mas o que é que o versículo está dizendo? A letra. Então você não pode confundir isso. A letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Vocês estão entendendo? Por que ele falou sobre isso? Porque tinha pessoas, os fariseus, ó. Eles tinham a faculdade deles, né? Eram fariseus lá, o povo fariseu era como se fosse uma faculdade de teologia. Você está entendendo? Então, assim, eles eram pessoas soberbas. Jesus era humilde. Vocês estão entendendo? Mas Jesus também, quando viu que eles estavam fazendo coisas erradas no templo, Jesus derrubou as coisas que tinham lá. Porque eles estavam vendendo no templo e conversando com uma pastora. O pastor não está ali, mas conversando com uma pastora que nós conhecemos. É a pastora Carita, que vai vir para cá em nome de Jesus. E ela falou algo que ela ouviu de um rabino. E o que é dito? Debaixo das mesas onde as pessoas vendiam essas coisas, esse rabino falou, haviam os filhos dos sacerdotes debaixo. Por isso que Jesus chegou derrubando as mesas. Porque a velha geração estava querendo destruir com a nova geração. Dentro do templo. O que é que eu e você, como velha geração, estamos fazendo? Será que nossas atitudes não estão destruindo a nova geração? O que é que eu e você estamos fazendo? Será que você está se preocupando com os adolescentes? Será que você está se preocupando com os jovens? Será que você está se preocupando com as crianças? Quem é você dentro da sua casa? Será que você está vendendo só um culto para as pessoas? Não se trata disso. Não é isso. Andar com o Senhor Jesus não é jamais isso. Jesus, ele era diferente. Ele era justo. Nós precisamos ser parecidos com ele. É até que tempo? Me lembra aí. Já finalizou? Eu tinha muitas coisas para falar ainda dessa palavra. Muitas. Muitas e muitas e muitas. Mas eu creio que o Senhor falou realmente aquilo que Ele queria que nós ouvíssemos. Quem é você? Carol, bota o tema. Que voz você está ouvindo? Leia só essa frase. Ouviu, fechou os olhos e foi grande sua queda. Eu vou ler novamente para você entender. Ouviu, fechou os olhos e foi grande a sua queda. Carol, por favor, vou pedir para tu colocar nesse versículo, só para a gente ver. Tá a palavra. Deixa eu só ver aqui.
A gente vai falando, o Espírito Santo vai falando outras coisas. Peraí. Em Mateus, deixa eu dar uma olhadinha bem rapidinho. Amados, é sério. As coisas do Senhor são sérias. Graça eu não vou encontrar, meu Deus. É porque é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Deixa eu ver aqui. Antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar para vocês sobre a iniquidade. Coloca aí Mateus, capítulo 24, versículo 12. Porque nós precisamos saber o que é que está acontecendo. Entendeu? Eu vou ler isso aí para vocês, olha, preste atenção. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Vocês estão entendendo isso? Sabe por que é que o povo realmente estava com falta de compaixão? E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Em outras versões fala sobre iniquidade. Sabe quem comete iniquidade? Eu e você que somos cristãos, que já conhecemos a palavra da verdade, já sabemos que não podemos fazer. Nós somos que cometemos iniquidade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, porque você está frio. Jesus está te dando a resposta, porque você está cometendo iniquidades. E sabe o que é que a palavra fala sobre o amor? Fala sobre a fé, sobre a esperança e o amor. E o maior deles é quem? O amor. Sabe quais minhas orações? Desde quando eu tinha 15 anos de idade? Senhor, que o meu amor pelo Senhor não se esfrie. Porque a palavra fala que nos fins dos tempos, o amor de muitos se esfriará. E eu oro isso sempre, porque eu não quero ser essas pessoas. Porque se o amor pelo Senhor se esfriar em mim, você acha que eu vou com o Pai? Então eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei o que é que está atrapalhando a sua vida. Mas você precisa tomar uma atitude. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa de fato não só ouvir e fechar os olhos. E ele diz claramente que aqueles que não ouvem, grande será a sua queda. Ele está dizendo isso porque ele é mau? Não, é porque ele conhece o futuro. Ele já sabe o que é que o diabo tem preparado para você, ele está vendo. Então eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso resolver o que é necessário resolver. Abrir mão do que é necessário abrir mão. Se santificar, buscar ao Senhor Jesus, lendo essa palavra, conversando com Ele, expondo, confessando os nossos pecados. Senhor, eu falho com o Senhor, com a mentira. Pai, esse é o pecado que eu sempre faço. Senhor, em nome de Jesus, arranca isso de mim, porque a tua palavra fala que o pai da mentira é quem? E a gente não leva a mentira como uma coisa séria. O pai da mentira é o diabo. E eu vivo mentindo. Não posso fazer isso. Eu preciso já entender o que é que eu preciso me consertar. Vocês estão compreendendo? Se eu sei que meu pecado é orgulho, então eu preciso colocar em oração. Eu preciso jejuar, porque o jejum, ele enfraquece a minha carne. Quando a gente fala de carne, não é, ai meu Deus, eu vou morrer. Enfraquecer a carne é passar mal, fisicamente falando. Não é isso. Entendeu? É os desejos pecaminosos. Quando a gente, sempre que você ouvir falar, alguém evangélico falar, né? Nós precisamos, né? Tem o pecado da carne, não sei o quê. Também aí já é a parte mais, né, sexual também, envolve essas coisas. Mas vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Você precisa jejuar, porque quando você jejua, você está fortalecendo o seu espírito para que o seu espírito ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Vocês estão entendendo? Se eu não jejuar, como é que eu vou conseguir, entendeu?
destruir com os pecados meus que são de estimação. Os pecados que sempre eu estou ali cometendo. Então, eu preciso não só orar, eu vou ter que jejuar. Senhor, eu quero que eu tenho esse problema. Meu pecado é masturbação. Senhor, meu pecado é esse. Senhor, me perdoa, Pai. Mas o Senhor morreu numa cruz para me salvar, eu creio em Ti. Então arranca, Senhor, esse desejo do meu coração, Senhor. Eu coloco diante de Ti, Senhor, eu estou jejuando, eu tirei um alimento ou uma bebida. Eu vou jejuar um dia, ou vou jejuar uma semana, ou um mês, eu não sei o que é que você vai fazer, mas você precisa tomar uma atitude para que você possa ser liberto de fato, porque se você só orar, meu irmão, sem crer nele, não vai acontecer. Se você também só ficar ali, não vou jejuar, tem coisas que é necessário. Tem coisas que é necessário. Então que nós possamos, de fato, sermos transformados diante dessa palavra. Nós possamos nos atentar à voz do Senhor, porque Ele fala o que Ele vê lá na frente. Isso é cuidado, isso é amor, isso é que é proteção. Ele quer ver você realmente prosperando. Não é só prosperando financeiramente, mas é com paz, com alegria. Dinheiro nem sempre é alegria. Lógico que o dinheiro está dentro da prosperidade, mas não é só isso. É paz, é alegria e muitas outras coisas. E você precisa entender isso. E uma vez, só para encerrar, eu vi uma imagem na internet, onde havia um homem, tinha uma cercazinha assim, e um abismo lá embaixo. E tinha um homem aqui, e outro, era um desenho, era como se ele estivesse pulando. Aí não tem aqueles risquinhos assim, ó, que era para a pessoa que está vendo entender que ele estava pulando. Tinha uma plaquinha escrita, não pule. Cerca. Não pule porque aqui... Não pule, é uma cerca de proteção. E a pessoa achava que ela estava presa. Eu estou preso, eu preciso sair daqui. E pulou. Era uma cerca de proteção. Não, era uma cerca de prisão. Então muitas vezes a gente não enxerga o abismo que está na nossa frente. E a gente toma atitudes e nem foi Deus. Então nós temos que observar. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E não tapar os nossos ouvidos. Não fechar os nossos olhos. Porque Ele tem o melhor para nós. Porque Ele sabe, Ele conhece os pensamentos. Amém? Será que você pode ficar de pé e aplaudir ao Senhor nessa manhã, por essa palavra que nos corrige.